Os colegas deputados, eu cumprimento aqui na pessoa do deputado Raul, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores. Eu acompanho a situação do Brasil desde quando cheguei nesta casa, mas passei a me preocupar quando houve aquela crise na Europa, com repercussão também nos Estados Unidos, e que não teve tanto reflexo no Brasil. Mas eu venho acompanhando as contas públicas, o Raul sabe, e nos acompanhamos sempre, e trocamos ideias. As coisas começaram, doutor Raul, a piorar no Brasil em 2012, quando começaram os privilégios, aumentaram os privilégios do Brasil. Veja bem, primeiro foram as desonerações sem critérios, que em 2012 chegaram a 45 bi, em 2013 78, em 2014, na época da eleição, a 112 bilhões, e apesar do esforço do governo, persiste nesse patamar, o esforço do governo para diminuir. Foi em 2012 que começou o subsídio da energia, do combustível, que no acumulado dos 3 anos chegou a mais de 60 bilhões de reais. Além das desonerações, nós temos um passivo histórico de restos a pagar de mais de 100 bilhões de reais. Nós temos um subsídio que o governo deu, sem ter dinheiro, capitalizava o BNDES, e o fez até o ano passado, e mais de 500, em torno de 500 bilhões. O que o governo fazia? Não tem dinheiro, capta a taxa Selic, empresta pela metade do encargo e o Tesouro banca a diferença. Em 2014 deu 25 bilhões, apenas para citar. E no 2015 vai dar menos, porque só capitalizaram 30 bilhões com dinheiro capitalizado, aliás, captado no mercado. Além das desonerações, meu querido Raul, eu vejo alguns privilégios localizados. Por exemplo, o investimento nesse país é muito concentrado onde o poder econômico é mais poderoso, mais poderoso. Eu vejo também uma dificuldade muito grande do governo, porque cada mês diminui a sua receita. Eu tenho aqui o relatório da Receita, que todos os meses de 2014 deram negativo comparado com o mesmo período, aliás, de 2015, mesmo período de 2014. E as despesas aumentando. As despesas aumentando, aumenta o desemprego, aumenta a inflação, perde o grau de investimento, de confiança, aumenta os juros, perde a competitividade, diminui o investimento, já foi aferido em 15%, e é este o Brasil que nós queremos recuperar. O Brasil deve hoje, quando se bota o restos a pagar, a diferença previdenciária que aumentou, só o regime geral de 56 foi para 80 e tantos bilhões no ano passado, e a previsão é chegar no ano que vem com 120 ou 130 bilhões. E o regime geral tem 28 milhões de aposentados, mais ou menos 60 milhões contribuindo. E o rombo é este. Quem banca é o povo brasileiro. E o público, que só tem 1 milhão, 72 bilhões negativo. O que recebe e o que paga. Então, quando se coloca todas essas contas, eu fico sem dormir, saber que saída nós vamos encontrar para o Brasil sair da crise. Com tanto indicador econômico negativo, que o doutor Raul falou aqui, eu não quero repetir. Mas o que mais me chamou a atenção, doutor Raul, é que em 2040 a Folha vai apresentar 28% do PIB. Eu não sei como comporta o tamanho de uma folha dessa dentro do nosso PIB. Não sei.
que pular de 13% para 40% do PIB, cada 1% do PIB é quase 60 bilhões. De onde é que vem esse dinheiro? Quem vai contribuir? Qual é a economia que vai financiar isso? Então, me preocupo cada dia mais quando vejo esses números. E precisa ter uma mão de ferro, uma pessoa sem o menor compromisso de reeleição ou compromisso que seja eleito para consertar o Brasil. Os interesses eleitoreiros, eu já falei, tudo aconteceu de 12 para 14, desorganizaram a economia do Brasil e não vejo nenhum rumo, nenhuma saída para equilibrar as contas da nossa união, do povo brasileiro. Então, dizendo isso, eu quero encerrar. Eu vi aqui o nosso relator do orçamento falando, tem aqui as contas do orçamento, cada dia mais são mais desequilibradas, como desequilibradas são todas as contas do governo, mas principalmente da Previdência. Se não tivermos a coragem de fazer reformas profundas, para cortar no sangue mesmo, o Brasil não conserta. Tá bem.